eu conheci o meu caboclo da falange Cobra Coral, né? Ele se apresenta como Cobra Coral. E o objetivo aqui desse vídeo não é falar só sobre a minha história de conexão com o meu caboclo. É você ter mais fonte de informações de como funciona essa comunicação do plano espiritual chegando até você, chegando para trabalhar com você, e um pouquinho, vamos dizer assim, das vantagens, dos recursos, né, dessa conexão, né, dessa troca de informações, né. Isso aconteceu mais ou menos agora 1 ano e meio. Eu estava em São Paulo, a gente morava em São Paulo e eu ia de vez em quando. Eu não me recordo exatamente o que eu fui fazer em São Paulo, e aí a gente acabou se encontrando. E voltando pro hotel, isso no final da tarde, já tinha acontecido bastante coisa, né? Foi quando... Mas isso já relacionado, inclusive o Vril, já tinha acontecido bastante coisas assim, paranormais, vamos falar dessa forma. E voltando pro hotel, a gente virou pra mim e falou: nossa, teu olho tá estranho, né? Teu olho tá estranho, tá parecendo uma cobra. E aí, não sei por qual motivo, eu virei e falei: é o olho do Cobra Coral. E eu não estudava Umbanda, não entendia nada sobre a entidade, falange, de caboclo, não entendia nada sobre o Cobra Coral, inclusive naquele momento, né, porque a gente fala cobra, ainda mais Cobra Coral, né, eu dei um passo para trás e falei: eita, por que eu falei isso? Né, por que eu falei isso? Mas não me gerou, o meu ego gerou um medo, gerou um receio, gerou um desconforto, né? Mas a informação estava chegando, de uma determinada maneira estava chegando. E depois, isso já no hotel, a gente jantou, foi pro hotel. Coincidentemente, a Ju estava lá rolando o Instagram dela, né? Ela foi fazer uma publicação de coisas que tinham acontecido ali no nosso dia. E aí apareceu uma postagem para ela, no qual tinha uma cobra de fundo, né? Uma cobra de fundo. E aí ela foi pesquisar um pouquinho mais, porque ela achou estranho, né? Eu tinha acabado de falar, né, o olho do Cobra Coral, e apareceu a cobra, e aquilo tudo parecendo meio que ruim, né? E essa publicação levou ela nessa pesquisa a cair no caboclo Cobra Coral. E aí no que ela estava pesquisando, e ela começou a verificar sobre o caboclo Cobra Coral, a minha pineal naquele momento ativou. E o que é a minha pineal ativar? O meu ouvido, depois da ressonância harmônica, ele já tem um twin automático, é o dia inteiro, né? Tanto é que eu acostumei, né, com esse twin. Isso veio depois, faz uns 4, 5 anos depois da ressonância harmônica. Em determinados momentos, e não é problema na cabeça, não, já fui no médico, não tem problema nenhum. E depois da ressonância harmônica, quando eu falo que a minha pineal ativou, é que realmente ela grita, ela sai de um twin frequente, né? E ela vai para um twin, e às vezes muda, às vezes é twin, às vezes é crec, e aí, né, de acordo com o que está acontecendo, ela vai variando a forma como ela ativa, vamos dizer dessa maneira, né? E tá tudo bem, né? Ela pesquisou, minha pineal ativou, eu sabia que tinha alguma coisa ali, mas eu não sabia exatamente o que fazer, eu não sabia, né? Enfim, não era necessariamente um arquétipo, né? Tratava-se de uma entidade que está debaixo da falange de um arquétipo, então caguei para essa informação no primeiro momento, né? E é esse o ponto, para que você, por meio do ego, uma, não fique com medo, e outra, não cague para a informação, né? Porque é o plano espiritual que estava ali naquele momento me enviando informações, me enviando sinais de uma conexão importante que eu deveria fazer desde daquela época, eu não entendia. No dia seguinte, quando eu ia para São Paulo, como eu ficava 2, 3 dias, a gente tinha o hábito de beber, né? Assim, tomar 1, 2 cervejinhas na tarde, na hora do passeio e tal. E esse dia foi muito engraçado. A gente ia encontrar um amigo nosso, o Pablo, né? Que foi a vovó Maria Redonda, inclusive, quem apresentou o Pablo. Foi bem quando o pai me apresentou o rapé, mas eu já explico porque faz parte do caboclo essa apresentação do rapé. E aí eu fui, porque eu tinha comprado, né, o rapé com o Pablo e tudo mais, a gente foi encontrar o Pablo, e antes ele estava pegando o metrô para chegar e ia demorar um pouquinho. A gente parou para almoçar,
E a Ju pediu uma cerveja e ela não bebe, ela não é de beber, né? Mas quando eu ia, né, a gente tinha que tomar uma, duas cervejinhas assim, enquanto, né, ia almoçar, enfim, ia em algum lugar e tal. E eu não bebi. E ali eu virei pra ela e falei, não, Ju, que eu tava mais gordinho, eu não tava, inclusive por causa da pandemia, eu não tava treinando em academia, eu treinava em casa. Então não é a mesma performance, né? Não é o mesmo rendimento. Eu falei, não, Ju, são pequenos errinhos que eu cometo e que me impedem, e não era eu falando ali naquele momento, tá? Já era um insight do Cobra Coral. São pequenos errinhos que eu cometo, que eu me permito, e que impedem de ter o resultado que eu quero. Então, e aí sim entrou uma técnica que eu, Neto, sempre usei, que é fazer jejum. Né? Então, umas 2 vezes por ano eu faço jejum de cerveja por 30, 60, 90 dias, dependendo da ocasião, dependendo dos objetivos e o quanto que, né, algumas situações estão me atrapalhando. Faço jejum de rapé, enfim. Faço jejum de energético. Quando eu vejo que eu estou extrapolando algumas coisas, eu faço jejum. Uma por controle emocional, uma para fazer uma limpeza no meu organismo. E ali naquele momento eu estipulei um jejum. A Juliana ficou olhando para mim assim, mas eu não bebo. Eu pedi a cerveja porque estava aqui nós dois. Você me deixou agora com a cerveja aqui. E eu firme. E não foi algo, quando eu vou estipular jejum, eu fico meio receoso, eu procrastino. Né? E naquele momento eu falei, não é possível admitir mais pequenos erros. São pequenos erros, pequenas negociações que eu faço comigo mesmo, que me impede de ter os resultados que eu desejo, que eu quero alcançar. Né? Então, mesmo aqui em São Paulo, tal, isso era o segundo dia que eu estava, né, em São Paulo, e eu fiz isso. A Ju ficou simplesmente, né, decepcionada. Bom dia, detetive Damásia. Bom dia, Elke. Ela simplesmente ficou decepcionada com aquilo. Mas a gente não estava entendendo, né, o que era. E aí eu fui percebendo no decorrer do dia várias coisinhas que passava pela minha cabeça, essa questão de disciplina, mas não é uma disciplina em relação, é uma disciplina diferente, não é uma disciplina em relação ao horário, né? Também mas não é tão forte assim em relação ao horário, que algumas disciplinas, vamos dizer assim, já sou neurótico. E para algumas coisas a disciplina estava deixando a desejar. E ele chegou com os 2 pés, né, já naquela ocasião. Só que eu não estava entendendo por que eu tive aquele comportamento, eu não estava entendendo por que eu tomei aquela decisão lá em São Paulo, não poderia ter voltado, né, para o interior para tomar essa decisão, tal, aproveitar melhor aquele momento e tal, não. E foi inegociável aquilo dentro da minha cabeça. Eu já estava sob a influência, né, de um dos meus mentores, que é o seu Caboclo Cabacoral. Então, o importante aqui é você entender essa comunicação. A minha conexão foi dessa maneira, mas você pegar alguns pontos, né? Então, houve alguns sinais do universo conversando com outra pessoa. Houve já tomada de decisões firmes, com pulso firme. E que eu, Neto, por ego, eu não tomaria ele naquele momento, muito pelo contrário. Né? Eu teria reações, comportamentos totalmente diferentes. E eu fiquei me questionando por que eu estava tendo aquelas reações, mas eu não estava conseguindo conectar. Quando está acontecendo com a gente, agora quando conta a história, tudo se encaixa e faz sentido para quem está ouvindo. Só que quando está acontecendo, a gente não percebe. E olha que eu sempre estou com o radar ligado para identificar os sinais do universo, o que está acontecendo, o que eu devo pesquisar. E mesmo assim passou batido. Então, o radar ligado e fazer as conexões com coisas que de repente chegam para você, você fala, não é que você fala sem pensar, é que quando você viu, você já falou, quando você viu, você já tomou essa decisão, você tem que parar, respirar e analisar, caramba, o que está acontecendo, o que está pegando, pode ser sinais do plano espiritual de conexão com você, já mudando os seus comportamentos, mudando a sua forma de pensar e de agir. Cerca de uns 10 dias depois, né? Eu voltei não deu 10 dias, porque eu voltei na terça-feira, final de semana minha mãe estava em casa. E minha mãe é meio bruxa. Aí ela pegou, tomando café, ela fez o café para mim e tal. Ela pegou e foi ver a borra do café. Ela não tem curso, não tem nada, é um dom que ela tem. Ela virou e falou: filho, você tá no meio de uma tribo, tem um monte de índio, né?
eles estão dizendo aqui que quer trabalhar com você, que eles querem trabalhar com você e que você precisa permitir isso. Aí eu dei risada, falei, pô, lembrando, não, né, não entendia sobre a Umbanda, sobre caboclo, não entendia nada sobre isso. E naquele momento só lembrei, falei, pô, interessante você falar isso, já comecei a me tocar. Falei, interessante você falar isso, porque aconteceu assim, 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 assado, quando eu estava em São Paulo e tudo mais, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Aí ela virou e falou assim, tem um senhor velho, negro, que está do outro lado. E pelo jeito é para você conversar com ele. Eu fui para São Paulo dessa vez, agora retomando, eu fui para São Paulo dessa vez e encontrei o Pablo, né, no qual a vovó Maria Redonda me levou até ele, né, para ele ser um fornecedor meu de rapé, das medicinas da natureza, que é fundamental para o meu trabalho, né? E como é que me foi apresentado isso? Antes de ir para São Paulo, uns 10 dias antes de ir para São Paulo, eu tive um sonho, e nesse sonho estava o pai, o Preto Velho, que está, né, já comigo há muito tempo, e a gente estava na natureza, a gente estava na natureza, ele estava na natureza, ele estava sentado no banquinho e tinha um cesto cheio de pó, só que um pó marrom, era rapé, eu não sabia nem o que era rapé. E ele passava a mão assim, assoprava e falava, passa a mão, filho, passa a mão. E nesse passa a mão, filho, nesse passa a mão dele assoprar, eu senti todos os efeitos, isso no sonho, né? Aí ele disse, isso aqui é rapé, vai chegar até você. Alguns dias depois, foi no final de semana, minha mãe chegou aqui com o pior rapé que tem, que é um rapé de latinha. Você já ouviu falar de rapé e tal? Só que na hora que minha mãe trouxe e falou, olha, você já ouviu falar de rapé? Eu lembrei quando eu acordei eu não lembrei do sonho, mas quando minha mãe veio 3, 4 dias depois, aí eu lembrei do sonho. Então presta atenção, tá vendo que pessoas importantes, muitas vezes não é pessoa importante, tá? Muitas vezes traz a informação, só que se você não tá ligado, você não consegue conectar com algum sonho teu, com algum flash de memória teu. Se eu estou no momento estressado com a minha mãe, ela ia falar, eu ia cagar, falar, mãe, guarda essa porra aí, não, vendo uma lata, é o pior rapé que tem, tá? Porque aquele lá é tóxico, enfim, é um industrial. Mas um pó marrom que você inala, eu vou falar, mãe, você tá ficando louco, tá usando droga, né? Inalar um pó e tal. Só que não. Naquele momento eu estava aberto para aquilo, e por eu estar aberto, né, por eu estar ali conectado, quando minha mãe falou, eu lembrei do sonho. Eu falei, eu sabia que chegaria até mim o rapé. Naquele instante, eu não lembrava exatamente onde eu estava com o pai, certo? Hoje eu lembro perfeitamente do sonho. A gente estava na tribo, e atrás estava a tribo do Cobra Coral. Certo? Então a apresentação do rapé para mim veio por meio do pai, o Preto Velho. Ele estava como um ancião dessa tribo, certo? E a tribo toda atrás de mim. Aí sim, fui para São Paulo, aconteceu o caso, né, os casos ali com a Ju, o Cobra Coral, a questão do olho e tal. Inclusive o meu olho, se você pegar no YouTube, tem uma gravação já antiga, faz mais de um ano, que eu fiz com a Carol. Foi a primeira conexão ao vivo que ficou gravada que eu fiz com Cleópatra. Tá, foi a primeira conexão, eu acho que eu coloquei o nome Cleópatra na prática, né? Foi a primeira ativação, usava o termo ativação ainda naquela época, né? De Cleópatra que eu fiz com a Carol. A Carol era aluna minha, né? Ela estava com uma conexão com Cleópatra, só que estava sem entender nada. Eu falei, vamos fazer uma live sobre isso? E ali, né, eu fiz com ela o transe, coloquei ela para conversar com Cleópatra, a gente fez até uma biokinesis, é uma live incrível, ainda mais para quem tá aí conectado com Cleópatra e tudo mais, é um conteúdo incrível aquele para quem quer se conectar, vamos dizer assim, ter resultados, entender um pouquinho mais sobre o que de fato é uma conexão com Cleópatra. E se você reparar bem no momento do transe, e que eu tô meio aéreo, você olha meu olho muda. Meu olho muda. E quem assiste depois vira, sempre tem como, nossa, como teu olho mudou. Fica um olho parecido. Então, em determinados momentos do trabalho, de transe, meu olho muda. E ali eu já consigo identificar, quando eu estou olhando para o celular, eu reparo em mim mesmo, né, que quem está ali comigo é o caboclo, né, que é o meu caboclo, o Cobra Coral. Uma das formas que eu consigo identificar. Depois você assiste essa live e comenta. Deixa eu saber o que você achou.
mas é uma mudança física que acontece comigo no momento de forte conexão ali em determinados momentos. Aí voltando, aí tá tudo bem, teve todos esses acontecimentos, só que eu não estava meio conectado, né? Eu fui de São Paulo, minha mãe olhou de café e tal, e eu tenho o hábito de meditar aqui, né? Eu tenho o hábito de meditar aqui. Só que isso foi meses depois, tá? Caiu no esquecimento, não trabalhei mais, não fiz nada mais para que essa conexão se aflorasse, que eu tivesse melhor entendimento para isso. E segui o jogo, segui trabalhando, tocando a minha vida, conectado com os arquétipos, né, padrões que eu já estava ali, que já era muito difícil entender toda a loucura que acontecia. Eita, começou o ruído? Será que... Deixa eu tentar tirar esse telefone. Voltou? Parou o ruído? Parou o ruído? Som, teste, som. Bom, eu vou falando porque depois eu tiro e coloco de novo a lapela. Que desconectou, começa a me mexer para explicar, né? E aí eu tava nesse... Não parou, tá ruim. Pô, que droga. Que lapela? Coloquei de novo. Agora tá conectado. Melhorou. Aê! Então era um dos plugzinhos aqui que tinha dado ruim. Aí tô aqui na meditação, tal, o pai veio com força. Eu meditando, sem conexão arquetípica nenhuma, sem nenhum objetivo, só meditando, para ter calma, para clarear os pensamentos, para ter mais capacidade de raciocínio, mais energia para o dia a dia. Eu estava fazendo mindfulness, só se concentrando na minha respiração. O pai encostou na minha cabeça e mandou trocar a música do celular, a música que eu estava ouvindo, que era uma música calma, tal. E eu tinha consagrado o rapé. Para meditar, eu já estava, né, consagrando o rapé, já estava entendendo um pouquinho mais dos benefícios do rapé, como usar o rapé, né, como consagrar o rapé, de firmar minha mente, né, naquele instante. E, então assim, eu estava na força, né, o pai encostou e mandou eu mudar. Aí eu não entendi que música que ele queria que eu colocasse. Mas como eu estava na força do rapé, eu coloquei Força do Rapé, que é uma música que tem e é incrível. E é uma música bem xamânica, bem índio, bem caboclo mesmo, né? E aí o pai me levou lá naquele sonho novamente, no qual ele me apresentou o rapé. E lá naquele sonho que ele me apresentou o rapé, a cesta de rapé já não estava mais ali. Ele pegou, me levantou e me virou para a tribo. E a tribo começou a dançar. E aí, isso tudo na minha mente, tá? E a tribo começou a dançar, como se estivesse no ritual de iniciação. A tribo começou a dançar, bem índio mesmo, igual vem filme, tu batendo o pé, né, alguns com armas na mão, e começou a dançar ali em volta de mim. E eu sentindo todos aqueles movimentos e tudo mais. Um dos índios veio se aproximando de mim, e aí conforme ele mexia, eu me mexia, eu achando que eu estava só, aí nesse momento eu achando que eu estava só na minha cabeça. Então ele se mexia, eu me mexia, ele se mexia, eu me mexia, aí eu comecei a dançar com ele, porque conectou. Ele se mexia lá, eu me mexia aqui, ele se mexia lá, eu me mexia aqui, eu achando que estava tudo na minha cabeça. Eu cheguei até durante a meditação ficar ofegante, né? Eu não estava entendendo porque que eu estava ofegante, estava muito forte aquilo. Me vinha forte que era um ritual de iniciação, de início de trabalho, e que era seja bem-vindo de volta, sabe? Como se eu já fosse parte integrante, né, daquela tribo e só estivesse tendo noção agora daquilo, né? Quando acabou essa meditação, o pai me trouxe de volta, eu estava aqui no meio. Eu estava aqui no meio, eu já não estava mais aqui. Eu estava ali no meio da posição que eu parei. E a posição que eu parei é uma posição do meu caboclo. Depois de começar de fato a incorporar a típica dele, né, que é o grito, né, a explosão de ki que ele dá quando
quando eu incorporo, ele dá o pulo, ele dá o grito, ele aponta uma flecha, bate no peito, fica roxo, meu joelho fica tudo roxo, corta meu pé, é um bagulho muito louco, né? Mas naquele momento eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa muito, né, estranha. E ele não vem, ele não se conecta comigo direto. O que eu percebo? Que a conexão dele comigo vem em determinados momentos que eu estou começando a vacilar, né, demais de questões de disciplina. Não só nisso, eu estou trazendo quando eu sinto com força. Então às vezes a gente traz, né, a águia como um fator disciplinador forte, sim, é um arquétipo disciplinador muito forte. Agora, o caboclo, por exemplo, o caboclo cobra coral, isso é a força do caboclo geral, eu estou, né, passando o meu e com o intuito aqui de que você entenda melhor a comunicação do plano espiritual com você. Tá? É esse o objetivo, não é uma regra sobre o caboclo, sobre a falange, não é uma regra. O objetivo aqui é eu trazer a minha experiência, pontuando informações importantes para que você comece a ter um entendimento maior e também entender quando o plano espiritual está, né, se conectando com você. Quando aqui essa área, por exemplo, tá suja de folhas, é uma área que tem árvores em volta, tá suja com folhas e tudo mais. Eu, Neto, quero chegar, sentar e vamos gravar, porque a ideia já veio, eu já sei o que eu vou gravar hoje, eu já sei o que eu vou trazer, né? Então eu vou sentar aqui rápido, correndo ali, ansioso, né, para entrar ao vivo e tudo mais. Ele pega, vira e fala, não, precisa, e é desse jeito, aqui dentro da cabeça. E muitas vezes é com a minha voz mesmo, tá? Não acha que vai ser uma voz diferente, você vai achar que é seu próprio raciocínio. Você vai entender que não é o seu raciocínio, porque é uma coisa que você não faz regularmente, certo? E aí você vai entender, poxa, nesse diálogo veio de forma espontânea essa forma de raciocinar, deixa eu ligar o radar aqui e entender, né, que comunicação é essa? Então, quando vem de forma espontânea e não é algo que por ego, por espontaneidade minha, né, eu não faço todo dia, eu não pego e passo uma vassoura aqui todo dia, tirando as folhas, porque é até meio loucura se eu ficar esclerosado com isso, que isso aqui é árvore, eu vou ter que varrer isso aqui 5 vezes por dia. Qualquer ventinho que dá vai cair folha, vai cair fruta, né? Eu só dou uma geral aqui quando tem muito cocô de passarinho, muita folha mesmo que dá. E quando ele está bem perto de mim, eu sei que ele está bem perto de mim, querendo me trazer alguma informação, que eu tenho que conversar com alguém, que eu tenho que tomar determinada decisão ou ter determinado comportamento, é quando vem aqui e está quase limpinho e ele fala, não, tem que passar uma vassoura. E eu falo, não, mas preciso gravar, cheio de coisa para fazer. Ele fala, não, vai passando a vassoura. Aí parece o filme do Karate Kid, né? Pinta portão, né? Pinta o portão, pinta assim, dá uma segunda demão, depois lava carro, né? O filme do Karate Kid mais novo, põe casaco, tira casaco, você não consegue entender o objetivo que aquela entidade, aquele espírito está trazendo isso para você. Mas normalmente e aí eu vou fazer correndo, presta atenção, quando eu vou fazer correndo, ele fala, o objetivo em si não é limpar. Presta atenção no que você está fazendo, se conecta com essa atividade, você está limpando um local onde você se concentra, onde você se conecta, onde você passa informação para a pessoa, coloca energia boa. Ali eu estou entendendo, ele está fazendo alquimia. Não é um simples varrer para ficar limpo. Não é uma neurose com a limpeza. É sim um fator disciplinador, mas acima de tudo um fator alquimia. E que por algum motivo ou outro, quando tem folhas de determinada maneira, ou de acordo com o meu nível de energia da minha emoção, que eu vou vir gravar só por gravar, vamos dizer assim, para ter o conteúdo, a meta que eu tenho que cumprir semanalmente e tudo mais, ele vira e fala, tu tá fazendo errado. E aí vem, né? Aí vem flashes que são Neto, presta atenção, ele dá a sacada, ele dá a tarefa, pá. E aí vem vários flashes na cabeça do Neto de vários mentores que ele teve. Neto, você não sabe com a forma como você vai passar a informação, vai passar o conteúdo, a energia que você... Sei, a alquimia, né? Muitas vezes influencia mais. Às vezes o conteúdo que o professor passa, às vezes o conteúdo às vezes ele não é tão forte, mas a forma como o professor traz o conteúdo impacta muito mais do que um conteúdo fantástico. Esse conteúdo que de 0 a 10 teria relevância 2, a forma como o professor traz.
A energia que o professor coloca impacta de uma tal forma no teu inconsciente que vai mexer aí dentro muito mais do que um conteúdo extraordinário. Isso são gatilhos mentais, isso é alquimia, está relacionado às nossas emoções, né? Então ele traz essa clareza para ele. Não vai. Só que nesse varrer, vai trabalhando a energia, vai tendo novos insights e todas as vezes que ele manda, por exemplo, é uma das coisas, eu estou trazendo várias pequenas coisinhas, mas para você entender como que eles vão agindo e mudando a gente. E normalmente nesse varrer, nesse tempinho que eu fiquei 5 minutinhos a mais e de repente jogo uma água para tirar, né, o cocô de passarinho e tal, e eu estou conectado, eu não estou fazendo só por limpar. Normalmente vem exemplos diferentes, às vezes eu mudo até a gravação do vídeo que eu vou fazer, às vezes eu nem gravo, e vou, tipo, responder mensagem no WhatsApp que eu não estou conseguindo responder, conversar com alguém. Enfim, é incrível, é simplesmente terapêutico, vamos dizer assim. Nossa, Neto, eu tenho essa conexão quando eu estou fazendo o café do pai e da avó. A arte de fazer café pro pai e pra avó é simplesmente que se você faz o café só por fazer, não adiantou nada, era melhor nem ter feito, né? Eles não... eles estão no plano espiritual, né? Você lembra dessa, Esté? Uma vez perguntaram, Neto, o que eu faço com o café? É que eu preciso contar a história, né? Mas só vou acabar essa. O que eu faço com o café depois? Bebo, jogo fora? Aí o pai, na hora, estava ao vivo, o pai virou e falou assim, olha, você até pode beber, mas vai estar frio, né? Melhor jogar fora. Tem alguns rituais que eu faço, e não é um ritual para a entidade, é um ritual de conexão meu. Certo? Que, por exemplo, é fazer o café e servir o pai, servir a avó, né? Eu tenho minhas imagens, eu tenho meu altar, né? E eu faço café ali todo dia de manhã. Só que quando eu faço o café rápido, era melhor eu não ter feito. Então até por isso eu não faço o café antes de ir para academia, porque eu vou cedinho para academia, né? Eu vou 6h30, no máximo 7 horas eu estou na academia. Então muitas vezes eu acordo, eu vou dormir meia-noite e meia, 1 hora por causa do Bento, eu acordo em cima da hora, certo? E eu não tomo café. Eu uso outros meios de pré-treino, que são mais rápidos do que os 10 minutinhos que eu estou preparando o café. Porque não adianta. Não adianta. Se eu fizer o café correndo, eu não estou me conectando, não estou entregando, não estou fazendo a alquimia necessária para aquela conexão, não estou fazendo a magia, né? E no caboclo coral, do mesmo jeito. O foda é eu virar e falar, né, para você se conectar com o caboclo, e se ele for cobra coral, começa a varrer o seu quintal. Essa é uma das formas que ele traz para mim, né? E mais recentemente, olha como é incrível, né? Eu não sei se vai ter um sentido didático aqui para todo mundo, mas se veio na minha cabeça eu vou contar porque pode ser que sirva, né? De alguma forma para um entendimento maior como que funciona as entidades, os arquétipos trabalhando em conjunto. Minha filha estava aqui e a gente fez um ritual na mata, até contei, teve perguntas, né, sobre o ritual na mata, fiz uma gravação, mas eu vou falar de um ponto específico. Quando eu incorporei o caboclo, ele quis levar ela no riozinho na matinha que tinha lá. E ele começou a fazer diversos comandos, né, e eu senti o caboclo da minha filha muito forte. Minha filha tem 12 anos. Ela começou a tremer. A minha filha é bruxa, tá? Eu faço dinâmica com vela com ela, só para você entender. A meditação eu ensinei ela desde quando ela tem 6 anos. Ela já tinha 6 anos. Então eu já ensinava meditação para ela. Então toda vez que eu busco ela mora longe, então eu pego ela a cada 15, 20 dias, né? Passo o final de semana com ela. Então toda vez que eu estou com ela, eu aproveito para fazer as minhas loucuras que eu gosto, né? Para ensinar ela isso, tal. E então meditar, ela já medita faz tempo. Nessa dinâmica ali, ela começou a tremer, ela começou a falar algumas coisas, mas não chegou, né, a incorporar. E tá tudo bem, né? Quando ela voltou para casa, eu falei, filha, nas suas meditações, deixa fluir, deixa vir que eu estou sentindo que o teu caboclo está muito próximo de você e tudo mais, tal. No que, aí 2 dias depois, né, assim, ela mandou uma mensagem, pai, estava meditando e voltei lá, né, no riozinho, onde o cobra coral me levou e começou a fazer os comandos. Só que de repente não era mais você atrás de mim. De repente não era mais um caboclo atrás de mim. Era o pai, o preto velho. Era o pai. E o pai disse assim para mim,
presta atenção nas palavras que são ditas durante a jornada. E nunca baixe a guarda. E aí eu virei e falei, fez sentido pra você, filha? Ela, nossa, aí ela endoidou, ainda mais que era o preto velho, né? Preto velho pega no fundo do nosso coração, né? Nossa, pai, foi incrível e tudo mais. Aí você me pergunta, pô, Neto, mas se era o caboclo, se era não sei o quê, por que de repente virou o preto velho? Não sei, mas é assim que eles trabalham. Às vezes se essa mensagem vem do caboclo, não faria tanto efeito como do preto velho. E às vezes, se são coisas do coração tal, normalmente é mais o preto velho que vem. Mas ela voltou nessa memória, que estava muito conectada com o caboclo dela, e com o meu caboclo, porque senão teria levado lá para fazer essa iniciação, vamos dizer assim. E nesse transe dela, nessa meditação dela, o preto velho já começou a aparecer. Ele já aparece há algum tempo em sonho para ela, em meditações, mas veio para trazer isso. Então, não sei exatamente o que ainda, né, é recente, o que ainda, lembra, né, que está acontecendo com a gente demora um pouquinho para processar, né, mas de repente essa informação pode ser importante, porque muitas vezes a gente fica em dúvida, né, era um sonho, e o sonho inconsciente às vezes a gente não consegue entender, mas a linguagem do plano espiritual com a gente é pelo nosso inconsciente também. Então às vezes parece uns absurdos, mas quanto mais a gente se conecta, se aprofunda e estuda aquilo que está acontecendo e você passa a vivenciar essas situações, vamos dizer assim, mais inteligente você fica, mais habilidades você tem, mais controle emocional, mais formas de pensar para resolver determinados problemas, e é assim que vai funcionando, né? Se não se conectar com o caboclo, pelo menos a casa fica limpa. Fazer o ritual de passar a vassoura. Ai, dormi, Stephanie. Bom, gente, foi isso, né? Queria contar um pouquinho da história de como que eu conheci o meu caboclo cobra coral, mas acima de tudo de passar informações valiosas, de você entender os sinais do universo, de como você pode perceber que o plano espiritual está agindo na sua vida e muitas vezes por ego você está empurrando, negando, né? E não está se conectando, se aprofundando, querendo entender o que é isso, né? Às vezes passa batido muitas coisas, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta na gravação desse vídeo, comenta no Instagram, depois comenta no YouTube, pode ser o mesmo comentário, é incrível. Muitas pessoas deixam de assistir por algum motivo ou outro o conteúdo, né? Porque às vezes não gostou da headline que eu coloquei, não gostou da foto que eu coloquei, e tá tudo bem, né? Mas às vezes pelo seu comentário a pessoa assiste, aquilo faz sentido para ela. Às vezes a pessoa assiste e não teve os insights necessários, vê o seu comentário e acaba de conectar aquelas informações. Ou seja, você ajuda também didaticamente, né, com o seu depoimento, com o seu comentário ali, né, a interferir mesmo positivamente na vida de outras pessoas. Isso está ajudando muito essas lives matinais. Caramba, gratidão, Joia, gratidão. Obrigado, Neto, por nos ajudar. Gratidão. Tchau, gente, até amanhã. Obrigado.